Senhor, para prestarmos juntos esse culto de celebração ao nosso Deus. Culto esse que só o nosso Deus é digno e merecedor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai nosso que está nos céus, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na nossa comunidade de fé para prestarmos esse culto, essa celebração a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por cada irmão aqui presente, por cada amigo que já se encontra conosco, Senhor, e a nossa oração, Senhor, é que a Tua palavra acha lugar em cada coração aqui de maneira única e particular. Te louvamos e te agradecemos porque já sentimos a Tua presença em nosso meio. Então, o nosso desejo, a nossa oração, a nossa petição é que Tu recebas, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração nesta noite. Te oramos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Com esse mesmo espírito de reverência, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a porção da palavra do Senhor e os irmãos, mesmo assentados, em reverência à palavra de Deus, possam, assim, em atitude de oração, me acompanhar nessa leitura. Na carta do apóstolo Pedro, a partir do versículo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte: Bendito Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a tua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, eterna, reservada no céu para vós outros, que sois guardada pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Mais uma vez, no capítulo 3 diz: Bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, regenerou-nos uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Que a palavra do Senhor possa ser aplicada em nossos corações. E o ministério de louvor, com a oportunidade de juntos louvarmos ao Senhor. Amém, amados. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos estar louvando ao nosso Deus.
sofreu por mim e morreu e sofreu por você. Foi somente por amor, sem pedir nada em troca. Esse amor que hoje faz de você uma pessoa livre, livre do pecado, livre das acusações do inimigo. Esse é o verdadeiro amor. Não é aquele amor que vai ali, vai te afogando, vai fazendo com que você faça sempre aquilo que ele quer, porque o inimigo é assim. O inimigo você se torna escravo. Mas em Cristo Jesus você é livre, você é liberto para adorá-lo, para dizer: eu amo o meu Senhor, porque Ele me amou primeiro. Amém.
na presença de alguém que é proprietário de um saveiro, placa 1465. Aí quem for um amigo, irmão, que for proprietário desse saveiro 1465, os irmãos da portaria estão solicitando o proprietário lá fora. E a gente agradece a compreensão. Vamos chamar agora o nosso mensageiro da noite, que é o pastor José Valdo. Enquanto o José Valdo se aproxima, pastor, a gente quer agradecer aos visitantes que estão conosco, dizer para vocês que é uma honra, vocês alegram o nosso coração com a presença de vocês e com certeza o coração do nosso Senhor está feliz porque vocês escolheram estar aqui conosco para juntos celebrarmos, né, ao nosso Deus nesta noite. Então, nossa oração, nosso desejo é que vocês se sintam à vontade e voltem mais vezes. O nosso pastor José Paulo é o nosso mensageiro da noite. Senhor nosso Deus, Pai nosso que está nos céus, mais uma vez, ó Pai, em atitude de oração na tua presença, nós te apresentamos o teu servo. Sabemos, ó Pai, que tu escolheste para estar aqui conosco, sabemos que ele é ungido do Senhor. Então, a nossa oração, o nosso pedido é que tu usa como canal de bênção, como canal de transmissão da tua palavra nesta noite. Prepara os nossos corações e nos dá ouvidos atentos e coração sensível para ouvir o que tens para nós nesta noite através do teu servo. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Bom estar aqui com vocês mais uma vez, glorificando, adorando a Deus. Nesse domingo que nós, o povo de Deus, celebramos a ressurreição de Cristo, o ato mais sublime da história da humanidade. Estava ouvindo esses dois louvores. Primeiro, há muito tempo que eu não ouvia, é uma mensagem sobre a ressurreição. O segundo, hoje cantamos durante na igreja também, é outra mensagem. E eu quero compartilhar com você hoje, à noite, sobre a crucificação de Cristo, um ato de amor. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do evangelista Lucas, no capítulo 23 de Lucas. Diz assim a palavra de Deus. A partir do verso 26. 23 a partir do 26. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas: cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados por Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam, diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Assim, acima de Jesus estava escrito a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Uns malfeitores crucificados blasfemavam contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo, e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença?
A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meia-noite, escurecendo-se o sol. Houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando estas coisas. Amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, e agora pedimos que tu esclareças a nossa mente, tocando no nosso coração com o teu poder de Espírito, a fim de que compreendamos este ato do Senhor, de ter morrido naquela cruz, ter sido sepultado, ressuscitado e levado ao céu. Mas tu disseste que um dia voltará para nos buscar. Então, Deus, fale conosco de forma profunda pelo teu poder de Espírito, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos diante do que a Bíblia nos narra, e a história da humanidade tem este momento como um momento ápice, principalmente para nós os cristãos, e os não cristãos irão aprender conosco à medida que nós testemunhamos deste ato com a nossa vida e falando do amor de Jesus às pessoas do mundo inteiro, principalmente, no nosso caso, as que estão mais perto de nós, que podem nos ouvir, nos ver, contemplar Cristo em nossa vida. Então, o ato de amor de Cristo, quando nós falamos de amor, nós podemos pensar no que é abstrato. Amor é algo que nós sentimos, sentimento. Então, eu posso dizer: eu amo fulano de tal. Todos os dias, e amo fulano, ciclano, beltrano, e nós vamos sentindo aquele sentimento, algo que nós não temos como pegar. Em amor, nós não pegamos, nós sentimos. Mas é isso que, de repente, essa pessoa que nós dizemos assim: eu te amo e tal, faz algo contra nós. Esse sentimento de amor vai se esvaindo e daqui a pouco o amor se foi. Com Cristo não é bem assim. O amor de Cristo, ele sai do abstrato para vir para o concreto. E o primeiro momento que eu posso contemplar aqui nesse texto, o amor concreto de Cristo, é quando ele, do alto da cruz, no verso 34, diz assim: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pense aqui comigo o que tinha acontecido com Jesus. Tinha sido condenado injustamente de algo como malfeitor que ele não era, foi zombado pelos religiosos, foi zombado pela corte romana, e ali, além de ser zombado, foi massacrado, humilhado, triturado, espancado durante a noite toda e mais a manhã daquele dia. Fizeram tudo o que podia e ainda escarneciam de Jesus Cristo. Todas aquelas pessoas estavam fazendo isso, no nosso entendimento, como algo em sua consciência, pessoas conscientes disso. Mas Jesus olha para eles. E no âmbito da espiritualidade, preste atenção a isto, no âmbito espiritual, Jesus contempla que estavam todos cegos, não podiam ver e compreender o que estavam fazendo. Então Jesus ora para Deus e diz assim: Pai, perdoa. No ato da cruz de morte, alguém que lhe faz muito mal, que lhe machuca, que lhe condena à morte, que lhe mata, ele pede que perdoa, ao Pai que perdoa. O que Jesus ensina para mim e para você aqui, que não tem pecado nenhum que alguém cometa contra nós, ou que nós cometamos contra alguém, que não seja digno do nosso perdão. Se eu quiser seguir o exemplo de Cristo e ser um seguidor fiel de Cristo na face da terra, eu preciso aprender com Jesus que o meu coração precisa ser um coração limpo, perdoador, e seja lá como for a pessoa que for que a pessoa fez, eu preciso perdoá-lo e amá-lo. Então o amor se torna concreto quando nós aprendemos com Cristo o perdão, porque humanamente falando aqui, Jesus não tinha motivo nenhum para pedir esse tipo de perdão, mas ele veio para isso, para salvar também os malfeitores que o assassinaram. O segundo ato de amor concreto que eu vejo aqui é naquele momento também na cruz, que Jesus está pendurado e ao seu lado direito ou esquerda, um zomba de Jesus, escarnece de Jesus, caiu na mesma situação dos que estavam em terra,
e zomba de Jesus, mas o outro, na sua misericórdia, foi alcançado por Deus, na misericórdia de Deus, e pôde contemplar Jesus e ver que Jesus era alguém justo, digno, filho de Deus e o próprio Deus, e que Jesus tinha um reino que não era deste mundo, o qual ele já tinha dito para Pilatos. Jesus falou assim: meu reino não é deste mundo, Pilatos. Se eu quisesse, mandaria aqui miríades de anjos para poder me livrar, mas o meu reino não é daqui. Pilatos não compreendeu. Pilatos não compreendeu, mas este homem no alto da cruz compreendeu e fala, repreende o outro e fala: Senhor, lembra-te de mim quando você vier no seu reino. Ou seja, ele já estava vendo que Jesus voltaria, ou ele estava crendo já que Jesus, naquele ato de morte, ele iria ressuscitar e voltaria. Irmão, isso aqui é algo humanamente incompreensível, não é algo fácil de entender, a morte e ressurreição de Jesus. Eu estava ontem e hoje pensando sobre isso. A nossa mente não tem capacidade nenhuma de compreender, a não ser pelo poder do Espírito Santo, que nos ajuda pela fé a entender e aceitar. Este homem na cruz, ele entendeu, compreendeu, aceitou, e ele pediu a Jesus misericórdia no lugar no reino dele. Então, Jesus diz assim para ele, pela fé dele, do homem, Jesus responde: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, o amor, o ato da cruz em amor, é igual ao ato de salvação. Jesus veio para salvar. E é quem salva na cruz? Um ladrão, um perdido, que ninguém dava nada por ele, ao ponto de ser condenado como malfeitor. Jesus vai lá e resgata esse ladrão da cruz e o leva para morar com ele no céu para sempre. E agora não é mais ladrão, mas é o santo homem de Deus que está no céu morando com Jesus. Então, o ato de amor da crucificação de Cristo, o primeiro é o perdão, e o segundo que destaca aqui é a salvação. Mas a morte não venceu Jesus. Jesus não ficou naquele túmulo onde ele foi sepultado por José de Arimateia, mais Nicodemos e algumas pessoas. A Bíblia relata que Jesus ressuscitou, porque senão ele não seria Deus e não faria nenhuma diferença na nossa vida, porque ele estaria morto, e alguém morto no túmulo não pode fazer nada, não pode salvar, ele não pode voltar para buscar os perdidos. Então Jesus ressurge dos mortos. E diz a Bíblia no capítulo 24: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo e, levando os óleos aromáticos que haviam preparado, encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes, estando elas com muito medo, e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. É o que eu disse. A nossa compreensão é muito pequena para entender isso. Olha que aqueles homens andaram com Jesus 3 anos e meio, Jesus anunciando a eles sobre as Escrituras, o que ia acontecer com Cristo, e eles não compreendiam. Na hora que eles recebem a notícia da ressurreição, eles não creram. Não é fácil crer, mas o Senhor, na sua grande misericórdia, leva-os a compreender, e não somente compreender, a aceitar. Eu sei que Jesus morreu na cruz, está certo, eu entendo que Jesus morreu na cruz, eu entendo, mas aí Jesus levou-os a aceitar no coração a ressurreição, e aqui o Senhor concede a eles a alegria. Quando nós chegamos no final, Jesus diz assim para eles: eles se alegraram porque eles estavam vendo e não estavam crendo, mas eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então a morte não consegue vencer Jesus. Isso me dá segurança, isso me dá tranquilidade em saber que eu vivo neste mundo, estou vivendo aqui, sei que um dia partirei daqui, mas esta morte que virá para mim não é o fim da minha vida, porque o túmulo de Jesus está vazio. Não é o fim da minha, não é o fim das suas, se você crer, aceitar, compreender,
arrepender-se de pecado e entregar a vida para Cristo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Então a morte de Cristo não morreu, não matou Jesus, mas ressuscitou. A crucificação termina na ressurreição. Ontem estava conversando com um homem, ali uma cobaça, um pescador, mas ele estava olhando na rua aqui de Teixeira, ele muito triste. E ele estava na calçada assim, isolado, porque ele está longe da família e tal. Nós fomos lá em Alcobaça para levar a palavra de evangelização e salvação para as pessoas. Eu então entreguei o Evangelho no João. Conversei com ele, expliquei mais ou menos isso que eu estou falando para vocês, daquele homem. E ele estava lá já naquela hora da manhã embriagado, e ele começou a chorar. E ele entendeu no coração dele que ele precisava de um Salvador, ele precisava de alguém, esse alguém é Jesus. E quando eu entreguei o Evangelho de Jesus, irmãos, pasmem, aquele homem começou a chorar, porque chegou nas mãos dele a palavra de Deus, a palavra que tem poder para transformar. E eu falei assim: esta palavra só vai ter efeito na sua vida se você ler. Você vai chegar em casa, você vai encontrar com sua esposa, você vai sentar com sua esposa e você vai ler o que está aí, porque neste Evangelho está explicando Jesus como Filho de Deus, Jesus o amor, Jesus a ressurreição, Jesus o pão, Jesus o caminho, Jesus a verdade, Jesus a vida, Jesus é a luz, Jesus é o bom pastor, Jesus é aquele que morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Esse Jesus é para você também. E ele não quer você nessa situação, por isso que ele morreu, quer você no lugar do melhor do que este. Ele começou a chorar. Aí me abraçou, nós oramos. E ali nós deixamos, ele e mais os companheiros deles, tinham outro. À frente nós encontramos um outro homem sentado aqui, permitam-me, sentado na calçada, isso umas 8h30 da manhã, um copinho de cachaça na mão, já ia rolando. Eu cheguei com ele, cheguei sorrindo para falar com ele, conversei com ele, peguei o Evangelho para ele, e ele disse assim para mim: eu sou um homem desviado do Evangelho, estou aqui agora. E eu estava bebendo, estava embriagado. Apresentei Jesus Cristo para ele, explicando tudo isso que eu tinha explicado para ele, expliquei para ele novamente. E ele então, tocado, falou: eu quero mudar. Irmãos, quando nós saímos daqui desse ambiente e vamos para as ruas, nós vamos encontrar muitas pessoas, irmãos nossos, perdidas no mundo da desilusão e encontrando refúgio na cachaça, no álcool, querendo voltar para Jesus sem forças. Eu disse: você está sem força para voltar, mas olha quantos anjos Deus botou aqui para poder ajudar você a sair desse lugar. E eu levei a refletir, e eu falei assim: a decisão agora está nas suas mãos, você que tem que saber o que tem que fazer. Agora, faz o seguinte, um ato de coragem que eu vou trazer para você. Nós vamos embora. Esse copo de cachaça que está aí atrás de você, faz assim, pega e joga fora, e fala: é o último, nunca mais eu bebo. E volte para Jesus, corre. Quinta-feira aqui na padaria aqui em Teixeira, eu vou comprar o pão, aí eu passo, um homem fala assim para mim: você traz um café com leite para mim? Eu falei: trago. Aí peguei o café com leite. Mas, irmão, na hora que eu entreguei, eu percebi no rosto dele que ele era uma pessoa que serviu a Jesus. Sabe, o brilho não apaga por inteiro. Eu conversei com ele: qual é o seu nome? Ele: Lázaro. Eu falei: você sabe o que Jesus fez com Lázaro? Ele: sei. Eu falei: foi o que? Ele falou: ressuscitou no quarto dia. Ele mostrou desviado. Estou afastado de Jesus. Aí me contou a razão por que estava afastado de Jesus. E eu peguei e falei com ele: mas você está no lugar. Eu tinha duas opções. Olha o que ele disse para mim: tinha duas opções. Continuar na igreja, porque ele já tinha sido punido há de vez, ou ir para o mundo. Eu escolhi o mundo. Eu falei: você escolheu a pior parte. Agora o diabo está lhe batendo. E você está apanhando, e você não tem forças para voltar. Mas Jesus ressuscitou para lhe dar vida eterna e abundante. A escolha é sua. Daqui para frente agora com você, que Jesus já lhe falou. Então o ato de ressurreição de Cristo foi para resgatar todas as pessoas, aquelas que estão na sarjeta, como aquelas que estão no topo da vida, no bem bom, mas bem afastado de Jesus, sem compreender. E Jesus ressuscitou. E esse amor de Jesus, irmãos, é algo tão incompreensível por nós. O que Jesus fez? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 36, diz assim: portanto, toda a casa de Israel, dizendo Pedro, esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor em Cristo. Olha o que Pedro está dizendo, que ele já tinha dito antes, no verso 23.
a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando diante de Pôncio Pilatos. Olha o que Pedro está dizendo para aqueles homens, agora corajosamente, que eles mataram Jesus. Vocês levaram Jesus para a cruz, vocês crucificaram Jesus, vocês assassinaram Jesus. Vocês que estão me ouvindo, e antes eles estavam zombando dos apóstolos, estavam como bêbados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo e agora com ousadia, com autoridade, anunciando que Jesus havia morrido pelas mãos deles. Mas aí Jesus os abandonou, Jesus deixou de lá, não, esses aí me assassinaram, eles estão condenados ao inferno, não os quero aqui perto de mim. O que é que Jesus faz? Usa os discípulos para poder levar a palavra de ressurreição, de amor, de salvação àqueles homens. Eles então são tocados pelo Espírito Santo e perguntam para Pedro. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Olha a resposta de Pedro para eles. É assim. Não é para nós. Você que está com Pedro aqui? Walter. Ele disseram assim para eles: Walter, não, vocês mataram Jesus, estão condenados, não tem mais jeito para vocês. Vai embora. Eu só estou pregando para vocês terem consciência que vocês assassinaram Jesus. Não, Pedro disse assim: arrependa-se. Arrependa-se. Qualquer ato cometido por nós, irmãos, de pecado, quando nós olhamos para Jesus ressuscitado, nós somos tocados por Ele e devemos ser conduzidos por Ele para nos arrepender, que Jesus nos perdoe. Então o Senhor perdoa. E eu quero lhe fazer uma pergunta para fechar aqui. Onde é que aquelas pessoas estão hoje, irmãos? Eles se arrependeram, eles foram batizados. A Bíblia diz que naquele dia foram mais de 3.000 pessoas batizadas que se arrependeram do pecado e entregaram a vida a Jesus. Onde é que elas estão hoje? Ao lado de quem, irmãos? De quem eles mataram. Jesus pegou-se dessas pessoas, Ele levou para perto dele, para morar no céu eternamente. Agora já não vê mais como assassinos deles, mas como pessoas redimidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. E elas moram com Jesus eternamente no céu, o lugar que Ele foi preparar para nós. E Ele deu prova do seu amor concreto, perdoando quem o crucificou, perdoando o ladrão na cruz, perdoando os discípulos que não creram naquele exato momento da ressurreição dele e perdoando aqueles que o mataram e levou para o céu. O meu lugar e o seu lugar é lá. Eu preciso somente arrepender dos pecados. E eu exalto para você. Nós estamos pecando toda hora, tá, irmão? Toda hora, Senhor, me perdoe, porque pensamentos involuntários vão chegando e querem tomar conta do nosso coração. Me perdoe, Jesus, eu estou aqui, eu sou teu filho. Se você ainda não compreendeu a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso compreender por você, nem você por você mesmo. Mas você pode dizer assim: Senhor, eu não compreendi, mas eu fui tocado pelo teu Santo Espírito. Me ajude a compreender. Abre o meu entendimento como o Senhor abriu daqueles homens que te crucificaram e se arrependeram. Eu quero me arrepender, quero confessar os meus pecados e quero viver a ressurreição de Cristo eternamente. E vou morar com Ele lá no céu, porque Ele já foi preparado um lugar para você. Amém? Feche seus olhos, contemple no que você ouviu, pense direitinho sobre isso e veja o que Jesus fez por você. Foi por amor, um ato de amor, um ato de amor. Que o amor saiu do que era abstrato e se tornou concreto, porque Jesus concretizou o amor com a morte dele na cruz, com a ressurreição dele e com a salvação dos pecadores, entre os quais eu e você. Pense um pouco. Deus, em nome de Jesus, somos teus filhos, gratos ao Senhor por esse momento. A tua palavra foi lida, explicada e creio que aceitada no nosso coração. Queremos todos juntos dizer assim: meu Pai, muito obrigado, porque o teu plano de salvação se cumpriu naquele dia, naquela cruz do Calvário. Mas aquele que foi morto na cruz, o nosso Deus, não ficou lá pendurado, não ficou no sepulcro. Tu tiraste ele daquele sepulcro
e o levaste para a tua glória, com a seguinte promessa: voltará para nos buscar. Que estejamos todos nós prontos no Espírito de Deus em nós, preparados para aquela volta de Jesus, para irmos morar com Ele, assim como todos aqueles homens que se arrependeram, aqueles que o assassinaram, se arrependeram, confessaram e agora encontram-se lá no céu, à tua direita. Pai, muito obrigado. Perdoa o nosso pecado, nos lave, nos purifique, nos dê a graça de seguirmos a tua pessoa em todo o tempo da nossa vida, a tempo e fora de tempo, no tempo bom e no tempo ruim. Tu sejas o nosso Deus de amor, agora e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre. Seu reino jamais terá fim. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Boa noite, igreja. Hoje é uma noite muito especial, pois estamos celebrando a maior história de amor de todos os tempos. O povo judeu celebrava a Páscoa para se lembrar da sua libertação como escravos do Egito. Hoje, nós celebramos a Páscoa para lembrar da morte e ressurreição de Jesus. Essa é, sem dúvida, a mais emocionante história de amor. Eu desejo que seu coração hoje seja aquecido por esse amor. Eu desejo que essa história modifique a sua vida de tal maneira que você não saiba mais como viveu tanto tempo sem ele.
marca nas suas mãos. Mas eu vi e me rendi ao Mestre, eu criei verdadeiramente. Mas eu fui muito falho, eu precisei ver para acreditar. Felizes são aqueles que creem mesmo sem ver. Mas as últimas semanas foram muito agitadas. Vocês ouviram falar sobre a história, sobre o que aconteceu? O Messias veio, ele ressuscitou. Vocês não ouviram? Vamos então aprender um pouco, vamos ouvir um pouco sobre o que houve, o que é que aconteceu. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele curou cegos, aleijados, mancos, paralíticos, coxos. Trouxe vida àqueles que estavam mortos. Vamos ouvir um pouco mais nessa noite sobre isso.
realizar um jantar de Páscoa, que era feito todos os anos nessa data. Esse momento ficou conhecido por nós como a última ceia. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão sem fermento, deu graças, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, comei em memória de mim. Em seguida, pegou o cálice de vinho, deu graças e disse: Este é o cálice da nova aliança, é o meu sangue derramado por todos vós. Bebei em memória de mim. Na última ceia em que participamos juntos, o mestre disse para nós que ele iria sofrer e que algum de nós iria o trair. Com calma eu olhei nos olhos dos meus irmãos e sem acreditar que alguém seria capaz de trair o nosso mestre, eu abaixei a minha cabeça e fiquei pensativo, mas Jesus então pegou uma toalha e começou a lavar os nossos pés. Posso ouvir sua oração, a chorar, são lágrimas de dor, pranto que em sangue se tornou.
Pilatos ofereceu para aquela multidão nervosa a escolha: libertar Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Mas a multidão escolheu a Barrabás. Mesmo sem concordar, Pilatos mandou que seus soldados levassem Jesus. Eles trocaram suas roupas por um manto vermelho e o coroaram com espinhos. Riram e cuspiram nele enquanto debochavam de sua glória. E quando Jesus não demonstrou ter medo, eles se enfureceram e bateram nele com selvageria. Condenado à morte de cruz, não haveria mais a quem recorrer. Jesus seria humilhado, torturado e morto publicamente, se entregando como cordeiro sem reclamar ou questionar. Apenas obedeceu para que se cumprisse o que nos havia prometido. Jerusalém.
Senhor sabia o preço a pagar, mesmo sendo eu um pecador, amor me quis mostrar. Eu não estava perto pra ver mas ao levar a luz meu fardo se perdeu e senti amor-me com a cruz, amor-me com a cruz, pra responder ao meu amor, amor-me com a cruz. Jamais iria imaginar esse amor sem fim, mas ao Calvário foi Jesus na cruz morrer por mim. Embora sendo sofredor, escravo no Jesus amou-me tanto que mais posso desejar. Que grande amor, amou-me com a cruz, amou-me com a cruz, pra responder ao meu amor, amou-me com a cruz. Jamais iria imaginar esse amor sem fim, mas ao Calvário foi Jesus na cruz morrer por Eu vi quando ele lutava para respirar. Eu vi, mas ele já sabia que era o fim. E quando ele gritou que estava consumado e partiu, a terra parecia que ia se partir em duas. O dia ficou escuro como a noite, terremoto. As pessoas corriam, caíam, gritavam. E eu assustada, escutei que o véu do tempo havia se partido. E eu tive que correr para ver com os meus próprios olhos. O véu do tempo que nos separava da presença de Deus por tantos anos tinha sido rasgado de alto a baixo pelo próprio Deus. Sem mais solidão, sem mais sacrifícios, porque o Cordeiro de Deus tinha se sacrificado por nós pecadores. Aleluia! Ele rasgou o véu para que possamos ter livre acesso ao Pai. O sacrifício vivo de um filho por todos nós. Jerusalém,
Seja o nosso Deus glorificado.
Com agradecimento, convidar a irmã Luciana. Falar o que agora, né? Deus abençoe vocês, tá? Cada dia mais vocês tenham superado. No melhor, tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos sendo a Igreja Batista Monte Castelo vem sendo ministrada através de amigos, pregadores, pastores. E a palavra ela vem sempre em uma única palavra. Ou você está com Cristo ou você não está. Você está com Cristo, não tem divisão. Eu estou um pouquinho com Cristo. Não. Se você dá um pouquinho, você não está. E eu estava pensando ali o que falar. Em cada canção mudava o que ia falar. Eu queria convidar você a refletir um pouco assim, sobre a sua vida, como que você tem andado, como que você tem conhecido a Cristo. Outro dia nós fomos ministrados aqui sobre conhecer a Cristo, de viver em Cristo. Ou de conhecer a Cristo, de ouvir falar de Cristo. Se você ouvir, se você não praticar, não vai adiantar. Você está naquela turma do mais ou menos. E não existe mais ou menos no reino de Deus. Não existe mais ou menos no plano de salvação. Ou você é, ou você não é. Então assim, olha para dentro de você, mesmo que a convidar o pastor José Valdo aqui à frente. Reflita um pouco, você com você mesmo, como tem sido a sua vida. Porque às vezes, muitas vezes, nós nos apegamos a tanta bobagem, tantas coisas pequenas, que impede a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com o nosso irmão, a nossa comunhão com nós mesmos. E o inimigo, ele gosta muito, ele ama essa parte. Quando você fica na dúvida, o inimigo só vai colocando caraminhola na cabeça. E vai acrescentando as dúvidas. E repito para vocês passar para o pastor. Ele está orando por nós neste momento e a bênção apostólica também. Com Cristo, ou é ou não é. Não tem meio termo. Não tem mais ou menos. E aos nossos amigos visitantes, agradeço a tua presença. Quero, caso você não tenha conhecimento, a nossa programação, nós estamos no nosso culto nas quintas-feiras, às 19h30, nós estamos na nossa TV às 8h30 e nos domingos às 18 horas. Vocês viram que foi tudo ao vivo, né? Aí nós acabamos passando aqui despercebidos sobre dízimos e ofertas. Então nós vamos ter uma música do coro no final, e aí você vai estar com a oportunidade de estar devolvendo assim, se você estiver desejoso, preparado. Eu vou pedir o pastor para estar orando por nós, pelas famílias enlutadas. Domingo passado nós anunciamos aqui a morte do Paulo, o esposo da Júcia. Hoje nós anunciamos aqui a morte do Francésio. Eu não me lembro o nome da esposa de Deus, você lembra? Manuela. Que Deus esteja assim nos dando sabedoria para estar aproximando de pessoas que muitas vezes estão tão perto, ela está machucada, ela está com alguma luta, alguma dificuldade emocional ou física, independente do que for, enferma, de alguma forma, nós possamos estar assim, sensíveis àquilo que Deus tem nos incomodado. Você poderia ficar de pé? Amém. Nós ouvimos sobre a morte, ressurreição de Cristo. E lá em Apocalipse, no final diz que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não termina por aqui, ele voltará. Você vai dizer comigo? Jesus Cristo voltará para me buscar. Que o Senhor lhe abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de você.
Que o Senhor levante sobre você o seu rosto e que o Senhor lhe dê a paz. É na paz de Jesus. Obrigado, Senhora, igreja. Deus abençoe, pastor. Glorificado